você irá assistir a mais uma aula do CCUV, Curso de Cálculo em uma Variável. Na aula de hoje veremos algumas propriedades dos limites, que alguns autores chamam de teoremas. Eu sou o professor Carlos Pelato e você, seja bem-vindo ao meu canal. Então vamos ver as propriedades. Eu vou chamar as propriedades aqui, eu vou abreviá-las de P. Então aqui a primeira propriedade eu vou chamar P1. A propriedade 1 diz o seguinte: se M e B são constantes quaisquer, então o limite de M que multiplica x mais B quando x tende a A, ele é igual a M que multiplica o A mais B. Vamos ver esse exemplo 1 aqui. O limite de 5x menos 2, quando x tende a 3. Então basta eu trocar o x aqui por 3 e fazer a conta. 5 vezes 3, 15 menos 2, 13. Segunda propriedade, a P2. Se o C é uma constante, então, sendo A um número qualquer, então o limite de C quando x tende a A, ele é igual à própria constante. Ou seja, o limite de uma constante é a constante. Exemplo 2. O limite de 4 quando x tende a 2 é o próprio 4. Vamos ver agora a propriedade 3, a P3. O limite de x quando x tende a A, ou seja, o limite de uma função identidade, ele é igual ao próprio A aqui. Exemplo 3. O limite de x quando x tende a 5 é o próprio 5. P4. Se o limite de f de x quando x tende a A é igual a n, e o limite da g de x quando x tende a A é igual a n, ou seja, eu tenho o limite de duas funções, f de x e a g de x, tendendo ao mesmo número a. Então, o limite da soma de f de x mais g de x quando x tende a A, ele é igual à soma do limite da f de x somado com o limite da g de x. E se eu tiver a diferença entre f de x e g de x, o limite da diferença entre f de x e g de x, quando x tende a A, ele é a diferença do limite de L e M. Exemplo 4 aqui. O limite de 3x menos 1 quando x tende a 2, ele é igual a, vamos trocar aqui o x por 2, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. E o limite de menos 2x mais 3, deixa eu colocar entre parênteses aqui também. O limite de menos 2x mais 3, quando o x também tende a 2, os dois estão tendendo a 2 aqui. Então, vou trocar aqui o x por 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 3 dá menos 1. Eu estou aqui com menos 1 aqui e aqui com 5. Agora aqui eu vou fazer a soma desses limites. Então, eu vou somar este limite aqui e vou somar esse. Então, o limite de 3x menos 1 quando x tende a 2, mais o limite de menos 2x mais 3 quando x tende a 2. Este limite aqui, ele é 5, e este limite aqui, ele é menos 1. Então, vou somar 5 menos 1 dá 4. Agora, se eu somar essas duas funções, eu vou pegar a função f e somar com a função g. Vou somar aqui o limite com x tendendo a 2 e 3x menos 1, que é a função f, somado com a função g, que é menos 2x mais 3. Então, 3x mais menos 2x, 3x menos 2x dá x. Menos 1 mais 3, menos 1 mais 3 dá 2. Então, eu vou ficar com o limite de x mais 2 quando x tende a 2, trocar o x por 2, 2 mais 2, 4. Então, tivemos o mesmo resultado aqui. Agora, vamos ver essa diferença aqui, né? Vou fazer a diferença dessas funções. Vou calcular o limite da diferença. Então, o limite de 3x menos 1 quando x tende a 2, ele é 5. E o limite de menos 2x mais 3 quando x tende a 2, ele é menos 1. Então, eu vou pegar esse limite 5 e subtrair desse limite que é menos 1. 5 menos menos 1 é 5, mais 1, 6. Agora aqui eu vou fazer a subtração dessa função com essa função aqui. Então, o limite de 3x menos 1 menos 2x mais 3, quando x tende a 2, 3x menos 2x, então aqui vai dar mais 2x, 3x mais 2x, 5x, menos 1, menos mais 3, então vai ser menos 1 menos 3, dá menos 4. Então, o limite de 5x menos 4 quando x tende a 2, 5 que multiplica 2, 10 menos 4, 6. Então, aqui conferiu aqui, certo? E sempre vai conferir porque nós temos esta propriedade aqui, que é a propriedade P4, que está afirmando isso daqui. Então, resumindo, a P4 ela diz o seguinte: ó, se você tem dois limites de duas funções, quando elas tendem ao mesmo número,
você, para calcular o limite da soma dessas duas funções, é o mesmo que você calcular a soma desses limites. E para você calcular a diferença desses limites, é você calcular a diferença das funções. Beleza? Então agora vamos para P5. Vejamos agora a P5. É como se fosse uma generalização da P4. Então, se o limite de f de 1 de x, quando x tende a é igual a L1, o limite de f de 2 de x, quando x tende a é igual a L2, reticências e assim por diante, né? E o limite da fn de x, quando x tende a é igual a 1Ln, então aqui eu tenho o quê? O limite quando x tende a. Aqui eu tenho a soma de várias funções, f1, f2, fn, todas somadas. O limite dessa soma de funções vai ser a soma dos limites, L1, L2 e Ln. Tá? Se eu tiver a diferença aqui, ó, diferença dessas funções, ó, f1 de x menos f2 de x menos reticência menos fn de x, o limite dessa diferença de funções vai ser a diferença dos limites, L1 menos L2, reticência menos Ln. E alternado também, se eu pegar f1 de x somar com f2 menos f3 somar com f... e assim por diante, eu vou ter o mesmo resultado aqui na frente, somar e subtrair. P6, se o limite, quando x tende a... Eu esqueci alguma coisa, né? Deixa eu arrumar aqui, está faltando uma função aqui. Se o limite de f de x, quando x tende a é igual a m, e o limite da g de x, quando x tende a é igual a m, então o limite, eu tenho aqui o limite de uma função, elas estão tendendo ao mesmo valor. Aqui em cima também, estão tendendo ao mesmo valor. Então o limite de f de x vezes a g de x, ele é igual a L vezes m, ou seja, o limite do produto de funções é igual ao produto dos limites. Por exemplo 5 aqui eu tenho essa mesma função que nós vimos anteriormente lá, né? A 3x menos 1 quando x tende a 2 e a menos 2x mais 3 quando x tende a 2. Eu quero calcular o limite do produto dessas duas funções. O que eu posso fazer? Calcular o limite da primeira função, limite de 3x menos 1 quando x tende a 2, e multiplicar pelo limite dessa segunda função aqui, ó, menos 2x mais 3 quando x tende a 2. Esse limite nós já vimos que dava 5, e esse outro limite aqui nós vimos que dava menos 1. Então o produto desse limite vai dar menos 5. Então agora vamos ver aqui. E se eu quiser fazer a multiplicação, então eu vou multiplicar o 3x menos 1 pelo menos 2x mais 3. Então eu vou ficar com menos 6x ao quadrado, mais 9x mais 2x menos 3, que vai dar menos 6x ao quadrado mais 1x menos 3. Quando x tende a 2. Então vou trocar o x aqui por 2 e vou fazer as contas aqui. Então eu vou obter aqui o valor de menos 5. E foi o mesmo resultado que nós obtivemos aqui. É mais simples eu trabalhar dessa forma ou dessa. Lógico que seria dessa forma aqui, tá? Agora vamos para o P7. O P7 é uma generalização aqui da P6, ou seja, eu tenho, se o limite de f de x, f1 de x, quando x tende a igual a 1, o limite de f2 de x, quando x tende a igual a 2, reticências, e o limite de f de x, fn de x, quando x tende a igual a n, então aqui eu tenho o quê? Várias funções tendendo ao mesmo valor, o limite tendendo ao mesmo valor, com limites, valores diferentes, e agora eu quero calcular o limite do produto dessas funções. O limite do produto dessas funções quando x tende a A, ele é igual ao produto dos limites dessas funções. Tá? Vamos ver agora a propriedade 8. A P8 diz o seguinte: se o limite de f de x quando x tende a é igual a L, e o n ele pertence aos números inteiros, certo? Então, o limite de f de x elevado a n quando x tende a é igual a L elevado a n, ou seja, o limite de uma potência de uma função ele é igual à potência do limite dessa função. Exemplo 6, esse limite nós já vimos que ele dá 5, né? 3x menos 1 quando x tende a 2. Então aqui eu tenho o limite do quê? Da potência de limite de uma potência aqui de função. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e calcular o limite dessa função aqui e elevar ao expoente 4. Esse limite nós sabemos que dá 5, nós já fizemos. Então eu vou pegar o 5 e levar à quarta potência, que vai dar 625. Então generalizando aqui, ó, essa daqui é o limite da soma de funções, é a soma dos limites. E o limite da diferença de funções é a diferença dos limites.
O limite de produto de funções é o produto dos limites dessas funções. E o limite de uma potência, né? Tem uma base aqui, um expoente. Eu vou calcular o limite dessa função aqui e elevar a esse expoente. Observação aqui, aqui nessa P8, o n pertence aos inteiros positivos. Agora vamos ver mais duas propriedades, a P9 e a P10. Aqui na P9 nós temos, se o limite de f de x quando x tende a é igual a L, e o limite da g de x quando x tende a é igual a m, então o limite de f de x dividido por g de x, quando x tende a, ele vai ser igual ao limite de E igual o L dividido por m, ou seja, o limite de um quociente de funções ele é igual ao quociente dos limites dessas funções. Observação, se o m for diferente de zero. Okay? Então, vamos ver o exemplo 7. O limite de 3x menos 1 dividido por menos 2x mais 3 quando x tende a 2, essas funções são as que nós estamos trabalhando, né? Ele vai ser igual a quem? O limite de 3x menos 1 quando x tende a 2 dividido pelo limite de menos 2x mais 3 quando x tende a 2. Esse limite de cima dá 5 e o limite de baixo aqui dá menos 1. E 5 dividido por menos 1 dá menos 5. A propriedade 10. Se o n pertence aos inteiros positivos e o limite de f de x quando x tende a é igual a L, então o limite da raiz enésima de f de x quando x tende a ele é igual à raiz enésima do valor desse limite de n. Se o n for par, então o L ele tem que ser positivo. Exemplos 8 e 9. Vamos ver o exemplo 8 aqui. Raiz cúbica de menos 2x mais 3. O limite da raiz cúbica de menos 2x mais 3 quando x tende a 2. Isso daqui é igual a quem? A raiz cúbica do limite dessa expressão aqui. O limite desse valor aqui nós já vimos que ele vale menos 2, menos 1. E a raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Agora, o exemplo 9 aqui. O limite da raiz quarta de 3x mais 13, quando x tende a 1. Ele vai ser igual a quem? A raiz quarta do limite de 3x mais 13, quando x tende a 1. Então, vamos trocar o x aqui por 1. 3 vezes 1, 3, mais 13 dá 16. Então, isso daqui vai ser igual a raiz quarta de 16, que é igual a 12. Bem, com isso nós encerramos essa aula. E na próxima aula nós vamos ver exercícios envolvendo essas 10 propriedades que nós acabamos de estudar aqui. Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Opelato. E você que ainda não está inscrito no canal, não se esqueça, faça sua inscrição e deixe seus comentários.